Olá, meu querido irmão cuteleiro, por aqui, professor Berardo. Uma grande satisfação ter você como meu espectador. Aqui nesse canal você vai aprender coisas muito interessantes a respeito de cutelaria. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixe o seu like e, por favor, para nos ajudar, compartilhe os vídeos lá no grupo de WhatsApp, nas suas redes sociais, para que o nosso canal possa crescer. Se você não sabe, nós teremos agora, no dia 7 de junho, o lançamento da segunda turma do nosso curso de cuteleiro, tá? Tem um link na descrição desse vídeo, onde você pode ter mais informações. Curso que foi um tremendo sucesso, com feedback maravilhoso dos nossos alunos, a quem eu agradeço muito, pessoas muito agradáveis, e foi uma experiência maravilhosa ministrar a primeira turma, por isso estamos lançando a segunda turma. Temos também o Apoia-se, que é uma arrecadação financeira que vai ser 100% doada ao Hospital do Câncer de Barretos, uma entidade maravilhosa que ajuda a todos que aparecem por lá, adoentados, e atendimento de primeiro mundo, um hospital que sobrevive basicamente de doações. Por isso, essa campanha, assim como a monetização do meu canal, vai ser toda doada ao Hospital do Câncer. Esse é o Berardo Responde número 43. Alguns amigos do canal devem ter notado que ele foi publicado e logo na sequência tirado do ar, porque deu um problema na câmera e a qualidade não ficou boa, tá? Deu alguns lapsos de gravação. Então eu vou regravar para não deixar esse buraco na sequência, nem as perguntas sem responder. A grande maioria das pessoas não teve acesso a essa informação. Então vamos lá. Boa tarde, senhor Major. Me chamo Helder Manuel Batista Gonçalves. Sou soldado da Polícia Militar de Minas Gerais. Meu irmão, minha continência mais respeitosa para você. Um herói da Polícia Militar que presta um serviço maravilhoso pelo povo brasileiro. Sou iniciante da cidade de Varginha, Minas Gerais. Tenho dificuldades em diferenciar as etapas de recozimento e normalização. Por favor, esclareça a importância e a necessidade de cada uma dessas. Gostaria de saber também se eu posso fazer o revenimento do A5160 em um forno comum destes de fogão doméstico. Muito obrigado, sou fã do seu trabalho, respeitosamente, Helder, soldado da Polícia Militar de Minas. Helder, vamos lá. Muito boas as suas perguntas. Primeiro, a finalidade da normalização e do recozimento é completamente diferente, tá? Quando a gente termina de forjar uma peça, é como você tem que imaginar, é como se você pegasse uma mola grande e comprimisse e congelasse ela nessa condição, tá? Por quê? Porque o aço originalmente não tinha aquele formato de lâmina, aquele formato de faca. E você o levou a essa condição através do forjamento, aquecimento e pressão, seja por martelo, por martelete ou por prensa, tá? Então, o aço é levado a uma nova forma, a tomar uma nova forma, sem, no entanto, querer ter essa nova forma. Então, resta ali tensões internas desse aço. Se a gente partir direto para usinagem e depois têmpera, esse aço, quando a gente fizer a têmpera, ele vai empenar muito. Por quê? Porque você reaquece, ele quer voltar ao estado original. Então a lâmina vai se entortar toda. Além do que, isso pode produzir uma fragilidade mecânica, justamente por causa dessas tensões internas que ainda existem no aço. Então a normalização, ela serve justamente para liberar essas tensões internas. Então a gente acaba de forjar, na sequência, já faz o aquecimento da peça, e eu sempre recomendo, né, se você vai fazer isso no forno, na forja, aliás, faça sempre de noite, com um ambiente totalmente escuro, para você poder aferir a cor, tá? Mesmo que você vá usar de um ímã. Então, vai aquecendo, distribuindo calor na peça, colocando o ímã em contato com a peça. Quando estiver chegando perto de 727, a temperatura crítica do aço é uma média, tá? Existem aços que tem mais, aços que tem menos. Normalmente a média é 727. O aço vai parar de pegar a temperatura, tá? Ele vai parar de pegar o ímã vai parar de puxar. Então você vai colocando,
vai aferindo, vai colocando, vai aferindo. Parou de pegar, volta para dentro da forja, conta 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Tira e deixa descansar em ar tranquilo. Esse processo se chama normalização. Convém que se você for fazer na forja, que faça 3 ciclos, tá? Para ter certeza que as tensões foram liberadas. Se você fizer isso num forno eletrônico, que é esse equipamento azulzinho que está aparecendo a pontinha aqui no canto do vídeo, você pode fazer apenas um ciclo, porque é um equipamento que tem aferição eletrônica, não tem risco de você errar, tá bom? Então a normalização ela serve para liberar as tensões internas. Agora o recozimento já é uma outra temperatura, uma outra finalidade. O recozimento serve para baixar a dureza do aço. Alguns aços, mesmo depois da normalização, quando você vai tratar, ele usinar, ele está duro, ele tem dureza residual, tá? Então, o ideal é você baixar a dureza dele. Um exemplo de aço que tem esse problema é o aço que eu trabalho, que é o Mi 95, tá? Já a temperatura de recozimento, ela é subcrítica, ou seja, você vai fazer com o ímã e vai tirar do aquecimento antes dele parar de pegar. Você vai ver, ele vai começar a perder força, você já tira e põe numa manta cerâmica, a mesma manta que a gente usa na forja, e deixa resfriar tranquilamente, tá? Isso vai fazer o aço ficar bem mais macio para você estampar sob pressão, para usinar, especialmente quando for usinar a lima, tá? Alguns aços encruam, ou seja, ele tem uma dureza extra ali, residual, pode ser de um golpe de vento, alguma coisa, e ele fica muito duro e ruim de usinar, especialmente quando você vai usinar a mão, tá? Então, o recozimento você faz quando o aço endurece demais. Por exemplo, o aço que eu sempre recomendo para o pessoal que está começando é o 5160, absolutamente dispensável, não tem necessidade de fazer o recozimento, tá? Nunca, não precisa, tá? Mas, feito o recozimento, antes de partir para normalização, para a têmpera, é necessário fazer um ciclo de normalização. Então você recoze, baixa a dureza, usina, terminou a dureza, está pronta para temperar, você faz 2 ou 3 ciclos de normalização e depois parte para a têmpera, tá? Entre um ciclo e outro de normalização, perdeu completamente a cor do aço, você está num ambiente totalmente escurecido. A última cor que ele vai apresentar é vermelho escuro, um vinho, tá? Baixou daquela cor, perdeu a cor, você pode voltar imediatamente para fazer um novo ciclo, mesmo que a peça não tenha esfriado totalmente, tá? Já provocou as alterações moleculares que a gente deseja, tá? E com relação ao forno caseiro a gás, pode sim, meu irmão, basta que você saiba aferir. Via de regra, o forno ele não vai te dar uma faixa de temperatura. E se apontar ali no cursorzinho, dificilmente essa faixa de temperatura vai ser real, tá? Mas você pode fazer testes. Por exemplo, o 5160 revenido, ele vai ficar amarelo palha, tá? Então, se você conseguir esse amarelo palha e depois fizer um teste de afiação, afiar normal, funcionar direitinho, beleza, você pode usar nesse forno independente da temperatura que ele indique ali, tá bom? É uma lembrança importante. Minha continência para você, Alder. Elcio Rodrigo Montes Claros, apreciador iniciante. Boa noite. Quais critérios você utiliza para definir o tamanho da lâmina, espiga, cabo e guarda das suas facas? Boa pergunta, mas muito complexa, Elcio. Vou tentar responder. Por exemplo, o tamanho da lâmina vai muito daquilo que você objetiva. Uma faca para churrasco, normalmente 8 polegadas, às vezes 10. Não maior que isso, mais que isso, fica uma faca muito grande e fica ruim para usar, por exemplo, para trabalhar um legume, picar uma cebola e etc. Uma faca de caça não pode ser grande demais, senão como é que o usuário vai usar essa peça no interior da carcaça de um bicho? É uma faca muito grande e ela não vai trabalhar com agilidade, tá? Então esse é um primeiro ponto. Espiga, por exemplo, uma faca que vai sofrer impacto, que vai bater uma Kemp ou uma Bowie grande que vai funcionar como se fosse uma Kemp, tá? Tem que ter
o máximo de espiga possível. Quanto é isso? Não sei, depende do tamanho do seu cabo, tá? Então você faz o máximo de espiga possível, o mais robusta possível, para que não corra risco de sofrer uma fratura. Agora, facas de caça e facas de cozinha, peças que jamais vão sofrer impacto, aí sim você pode trabalhar com espigas menores, 6, 7, 8 centímetros, tá ótimo, tá? Não precisa mais do que isso, porque quanto mais leves essas facas forem, melhor, e você jamais vai precisar bater para utilizar essas facas, tá bom? Então não tem essa necessidade de fazer um negócio superdimensionado, só peso extra que vai atrapalhar o usuário, tá? Com relação à guarda, isso vai muito do senso estético do cuteleiro. Por isso que eu me recuso sempre a oferecer um desenho pronto, por exemplo. Os nossos alunos no curso, eu os estimulo a aprender a desenhar, aprender a desenvolver senso de proporção, senso estético, tá? Para que ele ache os seus próprios caminhos. Primeiro, seria ridículo todo mundo virar um clone, né, daquilo que eu faço. Não é isso que a gente deseja. Muitos dos meus alunos podem vir a se tornar cuteleiros melhores que eu, tá? Que seria o desejável, né? Senão a humanidade não evolui, ela involui, tá? Então é desejável que o aluno supere o mestre, tá? Não jamais desrespeite, fale mal e etc. Mas tecnicamente sim, porque senão a gente ainda está acendendo fogo assim, né? Então a humanidade tem que melhorar sobre todos os aspectos e tecnicamente não é diferente. Então eu estimulo os nossos alunos a sempre estar desenhando, e isso você deve aprender praticando numa folha de papel, tá? Vai executar uma peça, no começo eu sempre recomendo desenhe muito antes de usinar, para que você desenvolva esse senso estético que é absolutamente importante para o cuteleiro, tá? Além do que, as suas facas vão ter o teu DNA, né? A tua cara, não vão ser cópias de trabalhos de outros, tá bom? Uma outra pergunta. Meu nome é Marcelo Rodrigues, sou administrador iniciante sobre o mundo das facas. Moro em Ribeirão Preto, gostaria de pedir sua gentileza de me informar como posso iniciar um projeto caseiro com pouco investimento em máquinas e, claro, sem levar em consideração a qualidade das peças, pois sei da importância de várias ferramentas. Marcelo, tem uma live no meu canal, tá? E nessa live eu explico a respeito de equipamentos. O que foi considerado essencialmente, primeiro, a real necessidade de ter, tá? Dá para trabalhar sem, especialmente para o iniciante, tá? Falei de 3 níveis, né? Iniciante, intermediário e nível avançado de cuteleiros, tá? E eu não me afastei em momento algum da questão financeira. A gente sabe que no país o custo de equipamento é muito caro comparado a outros países como nos Estados Unidos. Normalmente os equipamentos vendidos aqui, vendidos lá custam 1/3 ou 1/4 do valor, tá? Sem contar que normalmente os equipamentos vendidos lá são de melhor qualidade do que os que a gente tem acesso aqui, tá? Então eu levei em consideração essa questão financeira. Além do que, o cuteleiro iniciante ele não tem uma boa saída de peças, um fluxo grande de produção, porque ainda erra muito, trabalha de forma mais lenta. Então eu considerei tudo isso, além da real necessidade. Realmente precisa, é indispensável, tá? Então dá uma olhada nesse vídeo, vai te orientar bastante. Mas a minha dica é, sempre invista em equipamentos que vão melhorar a qualidade daquilo que você produz e otimizar a sua produção. Vai te fazer produzir mais. Beleza? Meus queridos irmãos, um grande abraço. Deus abençoe todos vocês. Não se esqueça de compartilhar o vídeo, dar uma conferida nos links da descrição, tá? E dá uma olhada ali no nosso curso que será lançado no dia 7 de junho, uma segunda turma, graças a Deus, um grande sucesso. Sou muito grato a Deus, aos meus parceiros, a nossa equipe maravilhosa, tá? Que trabalhou toda nesse projeto, e também aos nossos alunos, pessoas sensacionais, um feedback muito bom e uma energia muito boa de estar tratando sempre com eles, tá bom? Grande abraço e que Deus te abençoe.